Vídeo com informações do Flamengo, tem volante deixando o Flamengo, indo para o futebol português, tem goleiro que pode ir para o Santos, isso tudo jogador do Flamengo. Tem também uma covardia que estão fazendo com o Fabrício Bruno também, falaremos sobre isso. E tem também Rodolfo Landim iniciando conversas para tentar fazer o Flamengo virar SAF. Informações importantes no vídeo de agora. Vamos para as informações? Galera, é o seguinte, o Flamengo está acertando a saída do volante Daniel Cabral, lembra dele? Começou nas categorias de base do Flamengo, tratado como promessa, inclusive foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, sendo titular e capitão do time. Na ocasião tinha o Gabriel Noga também, que hoje está no futebol português, tinha o Lázaro, que hoje está no Palmeiras, e o Daniel Cabral era uma promessa, mas sofreu muito com lesões graves, sobretudo no joelho, passou por cirurgia no joelho, perdeu espaço e hoje com 22 anos tem um contrato curto com o Flamengo está liberando o jogador para ele ir para o Estrela Amadora, time de Portugal, que recentemente comprou um jogador do Flamengo, o atacante André Luiz. O Flamengo vai liberar de graça o Daniel Cabral, mas vai ficar com um percentual dos direitos econômicos para uma venda futura. Eu acho maravilhoso isso, porque o Flamengo ia perder o jogador de graça. Negociando agora, ao menos fica com um percentual, se ele desenvolver lá no futebol português, futuramente o Flamengo ainda ganha uma grana. Outro jogador que pode deixar o Flamengo em breve é o goleiro Hugo Souza. A imprensa que acompanha o Santos no dia a dia noticiou e eu confirmei que há conversas sim entre Flamengo e Santos para o goleiro ser negociado com a equipe paulista com Peixes. Ele está de volta ao Rio de Janeiro depois de uma temporada pelo Chaves de Portugal. Lá ele não vai ficar, o Chaves não tem interesse em comprá-lo. O Hugo Souza também não tem interesse em ficar no Chaves. Ele nesse momento está curtindo um período de férias, que ele tem direito porque lá é fim de temporada. E depois, caso ele não acerte com nenhum clube, ele se apresenta ao Flamengo, mas o Flamengo tem interesse de negociar esse atleta. E como o Santos surgiu aí como uma oportunidade, o Flamengo tem o desejo sim de negociar com o Santos e as conversas estão em andamento. Outro assunto, galera, Fabrício Bruno. Porque a imprensa inglesa, que acompanha o dia a dia do West Ham, soltou a seguinte notícia. Fabrício Bruno queria salário de 100 mil libras, cerca de 660 mil reais por semana no West Ham. Esse valor faria o brasileiro ter um dos maiores vencimentos do elenco, superando Mohamed Kudus, Tomás Suk e Jarrod Bowen. Se o negócio for retomado, o zagueiro do Flamengo precisará reduzir suas demandas salariais para migrar para a Premier League. Galera, eu vou falar aquilo que eu tenho de informação. Isso é uma covardia que estão fazendo com o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, em nenhum momento, pediu um salário extremamente alto, muito pelo contrário, foi oferecido para ele basicamente a mesma coisa que ele recebe aqui no Flamengo, isso foi dito. Ele tem um salário alto sim no Flamengo, o salário dele hoje no Flamengo é patamar atacante, digamos assim, de fato é um salário alto, ele renovou recentemente, fez por onde? Jogador de seleção brasileira, titular absoluto na equipe do Flamengo. Agora dizer que ele fez essas exigências aqui ao West Ham é mentira, é balela, é uma dificuldade imensa da imprensa inglesa e até mesmo da diretoria do West Ham em acreditar e até entender que um jogador está recusando a Premier League para ficar no Flamengo. Mas a verdade é o seguinte, gente, o Flamengo oferece tudo que um clube europeu pode oferecer. Simples. Tem gente que iria na hora. O Fabrício Bruno não. Botou na ponta do lápis e falou, é melhor ficar no Flamengo. Qual é o problema disso? Não existe certo e errado. Eu já dei minha opinião. Eu iria, porque eu acho que ele iria evoluir como pessoa, aprendendo inglês, a família dele também, mas ele não tem esse interesse, ele acha que ele vai ser mais feliz aqui no Flamengo e ponto. E a imprensa inglesa precisa entender isso. Ele não fez nenhuma exigência absurda. Pelo contrário, ele tentou sim ganhar um acréscimo no salário, tanto é que os empresários fizeram uma contraproposta ao West Ham e o West Ham não quis e ele também não aceitou, ponto. No primeiro momento ele aceitou, tanto é que os empresários deram continuidade nas conversas com o Flamengo trocou a documentação com o West Ham, depois ele viu, se arrependeu, sentou com a esposa dele está grávida, já falei isso para vocês, e eles perceberam que era o melhor ficar agora nesse momento
E aí, qual é o problema disso? Zero problema disso. Covardia que estão fazendo com o Fabrício Bruno. Isso não é verdade. Não é verdade. E ele não teria um dos maiores salários no West Ham, não. Pelo contrário. É porque eu não fui, como que eu posso dizer, liberado ou autorizado pela fonte a dizer quanto ele ganharia lá no West Ham. Mas eu garanto a vocês, não seria esse absurdo que a imprensa inglesa está tentando colocar aqui como verdade. Eles têm uma dificuldade imensa em entender que eles receberam um não de um jogador do futebol brasileiro para ficar no Flamengo, mesmo ele tendo 28 anos. E o West Ham, inclusive, está investindo pesado no futebol brasileiro, porque está muito próximo de comprar o meia Luiz Guilherme junto ao Palmeiras por 30 milhões de euros, cerca de 170 milhões de reais. Jogador de 18 anos, tá? As conversas estão em andamento. Então, galera, cuidado com essa situação do Fabrício Bruno. Inclusive, uma pessoa do staff dele, um dos representantes dele falou, Vene, ele vai se pronunciar. Ele vai se pronunciar sobre esse assunto, porque, obviamente, ele deve estar lendo esse monte de mentira que estão falando sobre a pedida salarial dele, e, obviamente, ele vai se pronunciar até mesmo para se defender em relação a isso. E, a priori, ele será titular contra o Vasco. Resta saber ao lado de quem, se Davi Luiz ou Léo Ortiz. Para finalizar nosso assunto, o GE hoje soltou o seguinte: Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, iniciou conversas com investidores de fora do Brasil para uma possível SAF no clube. A mudança de modelo não é simples e a SAF está longe de ser implementada, mas há tratativas. Segundo Landim, tanto o fundo de investimento quanto empresas têm interesse em uma possível SAF do Flamengo. O rubro-negro tem o Bayer como exemplo de gestão. O clube alemão vendeu participações minoritárias para 3 empresas, Adidas, Allianz e Audi. Tem 8,3% cada da empresa, Bayer, enquanto o clube possui 75%. Eu já dei minha opinião em relação a isso, eu particularmente sou contra. Não entendo também porque o Landim tem tanta vontade em colocar SAF agora. Eu acho que ano eleitoral ele tem que se preocupar com outras situações, por exemplo, estádio próprio, que ainda é um assunto bem enrolado, a verdade é essa, um assunto que precisa caminhar muita coisa ainda para se tornar realidade, para ser tirado do papel. Eu acho que SAF nesse momento, eu sou contra, pelo menos essa é a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Valeu, galera! Um beijo para vocês. Tá, então, né, família, ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas, traga aí pelo jornalista Vene Casagrande, também com o pessoal da Jovem Pan aí, a respeito do clássico entre Flamengo e Vasco. O jogo começa daqui a pouco, você fala aí quanto que vai ser. Para mim vai ser 3-2 o placar desse jogo. Diga aí no comentário aí, fala aí o seu palpite para o jogo deste domingo que vai acontecer entre o Flamengo e Vasco e Flamengo. Deixa aí a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, se fortalece a gente aí para poder apoiar e receber notícias diariamente do Mengão. Valeu? Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço no teu coração. Até o próximo vídeo. Fui!